Deixa eu colocar para gravar no outro também, no outro equipamento, aí a gente fica mais à vontade. Olha só. E aí, tá chovendo por aí, gente? Como é que tá? Aqui deu umas trovoadas feias, eu me assustei. Achei que ia acabar a luz, mas semana que vem, se Deus quiser, eu tô com equipamento para que isso não aconteça de novo. Muito bem, nós vamos falar sobre EFT. Beth, seja bem-vinda. Shanice, você já ouviu falar? A Beth, eu sei que já, porque a gente já trabalhou isso no curso de Spiritual Thinking. Calor no Espírito Santo? Olha só, hein? Aqui também tá abafado. Mas me fala uma coisa, Shanice, você ama EFT e você já aplicou em você? Qual é a sua experiência? Hoje deu certo. A Beth, ela entrou na minha live 2 dias antes do que ela falava assim para mim, ela me mandou um recado. Eu não consegui entrar na sua live, não aparecia. Eu falei, Beth, a live é na sexta. Acho que é porque semana passada eu fiz na quarta, né, Beth? Mas hoje a gente está aqui juntas. Sejam bem-vindas, então. Então vamos lá. Deixa eu fazer uma coisa aqui, deixa eu mandar para algumas pessoas. Vocês também façam isso, olha, pega o aviãozinho e manda para algumas pessoas que vocês acham que pode se interessar pelo tema, tá? Então aí a gente consegue ampliar as pessoas que a gente pode ajudar hoje, tá bom? Então vamos me ajudar com isso. Quando eu falar alguma coisa que vocês gostarem, aperte o coraçãozinho. Então vamos lá, pega o aviãozinho, manda aí para pelo menos umas 10 pessoas, para que eles possam vir assistir, né? As pessoas já vão entrando, eu já comecei no horário e a gente já vai entrar no tema. Shanice, você já contou para mim aqui sua experiência com a EFT? É que eu estou com a outra... Eu tô com a outra... tô com a outra tela aberta aqui. Fez com a Paty. Ah, sim. Você é do grupo, né? Do Telegram da Paty, com certeza. E os resultados são fantásticos, né? Os resultados do EFT parece mágica. No curso do Spiritual Thinking tem um módulo que eu faço o EFT com alguém que está com alguma dor física, porque não dá para aprofundar e as pessoas ficam assim, mas como é que passa? O que acontece? Então vamos entender. Eu vou começar a trabalhar isso com vocês, vou falar com vocês. Então vamos lá. O que é EFT? EFT é Emotional Freedom Technique, ou técnica da liberação emocional. Aonde que ela atua, né? Ela atua no que a gente chama de corpo vital. Então, ele é como se você fosse fazer uma acupuntura sem agulha. E é uma técnica sensacional. E eu vou explicar para vocês como é que eu caí, como é que eu fui conhecer o EFT. Eu estava fazendo um tour com a Amit Goswami, que é um expoente no mundo sobre física quântica, e pela Quantum Academy, que adoro o pessoal da Quantum Academy, já fiz as formações, já fiz 2 cursos lá com ele, tanto de EFT quanto do Enneagrama. E aí, no meio do tour do Amit, apareceu uma britânica, chamada Sunita Patani, minha mestre. Ela apareceu e ela deu uma canjinha, explicou um pouquinho como é que acontecem os traumas na vida das pessoas, como que esses traumas marcam o corpo físico e como eles vão se repetindo ao longo da vida. Aí estava eu, minha mãe, minhas 2 sobrinhas fazendo o curso. E eu amei, eu me identifiquei com a Sunita, assim, de imediato. E as meninas, as minhas sobrinhas e minha mãe falaram assim, nossa, ela tem muito o seu jeito. Ela tem a sua forma, assim. Eu falei, meu, gostei dessa menina, não sei que curso que ela vai dar, mas seja o curso que for, eu vou fazer, né? E aí eu fiz, já faz uns 2 anos a formação, eu acho que 2 anos e pouco já, com ela é uma imersão que a gente fica 5 dias num retiro, aprendendo a técnica. A técnica em si, quando a gente olha e vocês pesquisam aí na internet, a técnica em si, o protocolo básico, ele
ele parece simples, né? Mas o EFT, com a complexidade que a gente aprende, ele vai muito além do que vocês acessam na internet. E por que isso? Quais são os cuidados que a gente tem que ter? O EFT, ele atua, como eu disse, no corpo vital. Então, vou dar um exemplo de trauma, tá? Então, o que é um trauma? O trauma é algo inesperado, dramático, que me coloca em isolamento e que eu não tenho uma estratégia para lidar. Muito bem. Alguém pensou na pandemia? Porque o mundo está sendo traumatizado com a pandemia, né? E quando isso acontece, e eu vou falar um pouquinho da pandemia também, vou falar de como o FT pode ajudar nesse momento da pandemia. E quando isso acontece, esse trauma acontece, ele interrompe um fluxo de energia que nós temos nos meridianos. O que são meridianos? E meridianos é como, se vocês já foram numa sessão de acupuntura, todo acupunturista tem isso, um quadro cheio de traços, num corpo humano, cheio de traços cor-de-rosa, acho que é vermelho e azul, alguma coisa assim, que ligam um ponto a outro do corpo. Então, os meridianos são esses rios, é como se nós tivéssemos dentro de nós rios de energia. Isso já foi provado cientificamente que existe essa energia que circula no nosso corpo, né? Isso já foi comprovado. E a acupuntura trabalha com isso há quantos? Mais de 5.000 anos atrás? Eu não sei exatamente. Aliás, semana que vem eu vou estar com Lunder Nascimento, por isso que eu fiz hoje sobre EFT. Já é um preparo para a live da semana que vem. A live da semana que vem, por que as nossas dores emocionais impactam o nosso corpo físico? E ele é um acupunturista top, top, top. Adoro o trabalho dele. E ele vai vir explicar como é que a acupuntura trata. Então, é como se o que eu for falar hoje é quase que uma introdução para a próxima live, hein? Eu tenho feito mais ou menos isso, é como se eu fizesse um mini cursos de alguns temas específicos, uma live depois da outra, tá? Muito bem. Aí, o que acontece quando eu sofro um trauma? Esse fluxo de energia, ele é interrompido, é como se tivesse um deck ali que não deixasse fluir a energia. E o que a acupuntura faz? A acupuntura, justamente, ela estimula esse canal que passa, né? Esse canal de energia, ela estimula para que o fluxo volte a andar. E o EFT, ele atua nas pontas dos meridianos da medicina chinesa, que são os mesmos meridianos que a acupuntura trata. Então, a acupuntura, ele é como se fosse a acupuntura não, o EFT é como se fosse uma acupuntura sem agulha. Ah, mas o EFT substitui a acupuntura tradicional com agulha? Não. São utilizações diferentes, né? O EFT, é lógico que a gente pode fazer o EFT, o tapping, para minimizar dores físicas, só que normalmente o EFT ele aprofunda para os aspectos psicológicos. Por que eu tenho, por exemplo, recorrência daquela dor física? Então, existem coisas por trás daquela dor física que o EFT ajuda a olhar, né? Esses aspectos mais psicológicos. Então, minimiza, porque eu estou aqui na chácara, minimiza eu me auto-aplicar para diminuir a dor? Sim, minimiza, não vou falar que não, tá? Mas ele tem um objetivo, a gente como terapeuta, de alcançar os aspectos psicológicos que estão sendo manifestados no corpo, através de dor, através de emoções. Bom, aí a gente tem essa interrupção desse fluxo de energia. O EFT fazendo o tapping, o que é tapping? Tapping, a palavra tapping, se eu falar alguma palavra que vocês não entendam, por favor, que às vezes eu vou usar os termos mais técnicos, porque hoje eu tô dando uma aula de EFT para vocês. Mas o tapping são batidas,
tá? São batidas nos pontos dos meridianos que mais para frente da live eu vou falar para vocês. E com essas batidas é como se eu estivesse acionando como uma agulha, né? Então eu tive um processo num dente aqui na chácara que eu minimizava a dor através do tapping, até que eu conseguisse marcar uma consulta, que no final acabou quebrando o dente, foi um problema, mas eu minimizei com o tapping e com a acupuntura. Então, a gente tem que aprender a usar as coisas e potencializar as coisas no que elas têm de melhor, tá? Bom, então eu já expliquei, o EFT é técnica de liberação emocional, eu já expliquei o que são os meridianos, que são esses rios de energia que percorrem o nosso corpo. Eu já expliquei o que é um trauma, que é algo inesperado, dramático, me põe em isolamento e eu não tenho uma estratégia para lidar. Então, é UDIN, em inglês, unexpected, e aí vai, dramatic, ó, no strategy é o último, e o isolated. Muito bem. Aí, para que serve o EFT? Né? Não, eu estava explicando antes de eu... Deixa eu seguir aqui, eu tenho uma coisa. Como é que eu conheci? Aí eu estava lá e essa moça estava explicando sobre... A Sunita Patani estava explicando sobre o que é um trauma. Por isso que eu até entrei na descrição do que é um trauma. Eu falei, eu vou fazer esse curso de qualquer jeito. Aí me inscrevi, curso caro, os meus cursos não são baratos, gente, não são baratos. E aí eu me inscrevi e eu estava com uma dor no cotovelo, dor de cotovelo mesmo, fazia uns 2 meses. Eu até já estava com pedido médico para fazer ultrassom, mas eu estava levando. Como é que aconteceu essa dor? Eu estava fazendo uma reforma no meu escritório, o rapaz colocou o gesso e aí eu fui lixar a parede porque eu tinha que desocupar a sala rapidamente para no dia seguinte, porque eu ia usar. E eu fiz isso xingando e vocês vão entender o porquê que deu essa dor. Aí eu cheguei nesse retiro e a dor passou para 9 de dor. Eu não conseguia puxar o lençol para dormir, a coberta para dormir. Ela irradiava daqui para cá e daqui para cá. Eu falei, tem alguma coisa psicológica nessa dor que eu preciso olhar, né? E aí, conforme a gente vai aprendendo a técnica, a gente vai sendo cobaia dos coleguinhas, né? E aí, dentro das técnicas, existe uma técnica que chama Following the Energy, ou seguindo a energia, né? Que você associa o que você está sentindo e vai seguindo através de estímulos, né? Num dos pontos dos meridianos, e você vai seguindo aonde a sua memória vai te carregando. E foi muito interessante esse processo para mim, porque a primeira cena que me veio, que eu fui trabalhar a questão do braço, foi eu lixando a parede do meu escritório. Eu não tinha nem me ligado que tinha sido isso. Bom, aí então apareceu a cena, eu xingando que eu estava lixando e falava assim, isso aqui não é trabalho para mulher, isso aqui eu não tenho o que fazer, e isso e aquilo. Então imagina a energia que eu estava colocando no meu braço. Aí a cena seguinte que apareceu com os estímulos do tapping foi a saída do meu marido de casa no momento que a gente se separou. Ele batendo a porta para ir embora. Eu tinha acabado de ajudar ele a arrumar a mala e ele batendo a porta para ir embora. Então essa foi a cena que apareceu. E aí a outra cena que veio foi o momento de desencarne do meu pai. Meu pai teve um processo de câncer muito grave e ele faleceu, eu segurando a mão dele, ele faleceu em casa. E tem uma cena muito emblemática que foi a que me veio na mente. Foi assim que ele faleceu, eu fiquei sozinha com o corpo dele no quarto e eu tive a nítida sensação de que ele estava do meu lado, a nítida sensação. E eu falei para ele assim, pai, você pode ir, se você já criou seus filhos, né? E aí me veio uma outra cena, e aí para uma idade pequena, que depois eu fui confirmar com a minha mãe,
que idade que tinha acontecido isso. Olha eu contando os meus podres, mãe. Minha mãe tá aí, não me deixa mentir. Tinha 4 anos, não é, mãe? Escreve aí, era 4 anos. A minha mãe, a gente morava em Mogi das Cruzes, e a minha mãe estava cuidando de uma samambaia. Minha mãe ama mexer com plantas, tá? Minha mãe ama mexer com plantas. E ela estava lá toda entretida com a planta. Eu tinha 4 anos de idade, depois eu confirmei com ela. E ela falou assim para mim, e eu perguntei para ela assim para ela. Falei, mãe, mas você ama mais a samambaia ou você me ama mais? Você ama mais a mim ou a samambaia? E ela, brincando, falou que era a samambaia. A Adriana, com 4 anos, simplesmente virou as costas e saiu. Ela me pegou no meio da rua. Eu lembro, a gente morava, para quem é de Mogi sabe, aí entrou gente, acho que de Mogi. Eu morava na Otto Unger e era uma subidona. Ela me pegou no meio da rua, lá, porque eu estava indo para casa da minha avó. Então, a cena era, se não me ama, eu sigo, né? E aí, dentro do EFT, o que a gente trabalha terapeuticamente? Existe um fio condutor que une todas essas memórias que aparecem, né? E que fio que é esse no meu caso, né? Quando eu olho e analiso isso, todas as cenas tinham a ver. Você pode ir que eu fico, ou você pode ir que eu me viro, ou se não me ama, eu sigo, né? E todas tinham a mesma linha. Então, o que acontece, né? O que acontece é que nós desenvolvemos lá, então eu, no meu caso, com 4 anos, mas é claro que com o meu conhecimento de constelação, eu sei que esses aspectos têm a ver com coisas muito mais profundas do que isso. Mas tudo é um conjunto quando a gente trabalha com autoconhecimento, tudo é um conjunto. Então, eu ter percebido, né, esse fio, essa meada, ele e desimpedido através do tapping, né, essa dor, eu minimizei de 9 para 1,2 a dor. E aí foi o que foi suficiente para eu poder conseguir ficar os 5 dias lá estudando o EFT. E essa experiência pessoal, ela foi muito importante para mim, porque quando a gente descobre no cliente qual é esse fio condutor, né, que está ocasionando, ou esse desgaste emocional exacerbado, ou essa dor física, Lunder, eu acabei de falar da nossa live da semana que vem. Olha, gente, lunder.mtc, ele vai estar comigo falando sobre acupuntura. Na realidade, o tema da semana que vem que eu acabei de falar é como é que as nossas dores emocionais afetam o nosso corpo físico. É com ele. Então, aproveitem e já comecem a seguir o Lunder nas redes e não percam semana que vem, tá? Bom, eu já continuo. Entrou um monte de gente, olha lá, reconhecer prática sistêmica. Gente, olha, deixa eu falar um oi geral. Reconhecer, Lunder, seja bem-vindo. Deixa eu ver se eu consigo rodar aqui. Ducileia Barros, seja bem-vinda. Tânia Mara. Oh, meu Deus. Deixa eu ver se eu consigo correr um pouquinho mais. Evelyn, Carmela, mãe da Elaine, minha amada Carmela, minha querida, me manda uns bons dias lindos, querida. Donato, Ellen, Tânia, já falei, minha tia, Vanilda Rossi, Jeane, minha Xena, Regiane Martos, minha amiga de ginásio. Olha só, Elaine Cristina Rajo, mamãe tá aí, viu, Elaine? Você já viu ela entrar? Rabisco Vivo é o Marcos que está aqui. Beijo para a esposa querida. Olá, Shanice, quero pôr em prática de manhã muitas dores e retenção de líquido nas pernas. Shanice, vamos aprender isso aí para poder fazer sozinha. Existe uma limitação do que você pode fazer sozinha, mas alivia bastante, tá? Boa noite, Cida Fogo, sejam bem-vindos.
Meus primeiros, você chorou muito, né, Shanice? É por isso que a gente tem que tomar cuidado quando faz os protocolos online para poder dar suporte para as pessoas, tá? Existe uma preocupação. A Denise, a Ledundes, a Josi, a Margot Paulucci, seja bem-vinda, minha amiga de ginásio também. Gente, eu amo ter amizade que dura a vida. A Margot era minha amiga de balada. A Beth, eu já falei, Shanice, eu já falei. Pessoal, deixa eu fazer o seguinte, me ajudem aí, por favor, quem entrou agora. Eu vou falar desse assunto, e esse assunto é super importante e pode ajudar muita gente. Então, eu queria que vocês me ajudassem, pega o aviãozinho e manda aí para pelo menos 10 pessoas que estejam online na sua lista de contatos e convida para vir para a live. Quando eu falar alguma coisa que vocês gostem, coloquem coraçãozinho, porque os coraçõezinhos fazem o algoritmo do Instagram entender que essa live tá legal. E isso vai ampliando e novas possibilidades de pessoas irem entrando, tá? Porque realmente hoje é uma live que eu quero, é como se fosse uma aula de FT. Eu até quero que vocês façam suas perguntas, tirem suas dúvidas, porque eu quero ajudar o maior número de pessoas possíveis com essa live, tá? Aí eu vou deixar ela gravada aqui, vou deixar essa live gravada no meu canal do YouTube e sempre que as pessoas me procuram, eu costumo disponibilizar, né, indicar onde que está esse vídeo, tá? Laís, mamãe fresca, seja bem-vinda. Kátia Penner, consteladora, querida, seja bem-vinda. Muito bem. Eu já expliquei, então, o que é o EFT, já expliquei dos meridianos, eu já expliquei do que é um trauma, né? Já expliquei como é que eu conheci e como é que foi essa minha formação. Foi uma formação internacional com uma terapeuta britânica chamada Sunita Patani. Agora, vamos lá, de forma bem clara, para que serve o EFT? Mas, Adriana, o EFT serve para tudo? Gente, o EFT traz alívio para muitas coisas, tá? Se eu vou falar que resolve tudo, que é uma coisa mágica, isso não existe, porque muitas coisas, muitos processos que nós temos, muitas vezes precisa de uma ação multidisciplinar para ser tratada. Como eu disse, o trabalho do EFT não substitui o trabalho da acupuntura. Elas são praticamente complementares no sentido de a acupuntura realmente vai trabalhar essa questão física ou emocional, mas não trabalha os aspectos psicológicos que eu consigo acessar com a ferramenta do EFT, tá? Bom, aí por que a gente não encontra na internet protocolos mais complexos e por que eu não posso fazer protocolos mais complexos numa sessão assim como o nosso encontro aqui? Porque o EFT, vocês ouviram a Shanice falar que ela chorou muito, né? O EFT desencadeia, quando você está liberando a emoção do corpo, o que a gente chama terapeuticamente de abreação. O que é uma abreação? Uma abreação é uma reação emocional muito exagerada. Então, eu fiz a formação, eu me destaquei na formação, a Patrícia, da Viva Leve, foi a minha terapeuta auxiliar, né, quando eu fiz a formação, e depois eu me tornei terapeuta auxiliar da Sunita Patani. Então, nós somos helpers da Sunita Patani, quando ela vem dar o curso aqui no Brasil. Então, o que é isso? São pessoas que conhecem a técnica e podem dar o suporte para as pessoas na hora que estiverem fazendo o curso. Por quê? Porque eu não sei se vocês sabem, mas os psicólogos, terapeutas, consteladores, o que a gente fez na vida foi se trabalhar antes para poder atender vocês. Então, quando a gente faz essa formação, a gente chora e libera uma série de coisas nossas, né?
Então, para você imaginar uma sala, eu acho que tinha 60 pessoas, nós éramos em 3 helpers ajudando, era um tal de socorrer, terminar o processo, fazer com que ela se estabilizasse, porque as pessoas, quando entram em abreação, é muito sério o processo, né? Precisa ser muito acolhido, né? E cuidado. Maria Aparecida Fogo. Oi, Cida. Dri, eu utilizei a técnica para reduzir a dor de dente que precisei fazer o tratamento de canal e, de fato, percebi que fui ao choro na liberação e veio uma série de lembranças. Exatamente isso. Então, o EFT, quando você faz com o suporte de um terapeuta em EFT, alguém que realmente conheça, alguém que pagou uma formação decente, porque outro dia eu vi uma formação em EFT por R$ 200, né? A minha formação completa foi 8.000, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com quem vocês vão. Isso eu já falo na constelação sistêmica e volto a falar aqui. Por quê? Porque é complicado você desencadear uma abreação na pessoa e não saber tirá-la desse processo. Olha a responsabilidade que a gente tem. Se a pessoa entra numa abreação e a gente não consegue tirar. Ainda mais as coisas sendo feitas hoje virtualmente, a gente tem que ter mais cuidado ainda. Tem uma pessoa que perdeu a mãe faz um ano e pouco já, acho que já faz 2 anos. Acho que já faz 2 anos, não é? Acho que já faz 2 anos. E eu fiz a EFT com ela para outras questões. Eu falei, eu não vou mexer, isso antes de fazer 1 ano, né? Eu não vou mexer nessa dor de luto virtualmente e antes de fazer 1 ano. Então, é como se, por exemplo, um processo de trauma gerado nessa pessoa precisasse de um tempo para se estabilizar. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade quando lida com as dores humanas, né? Então, eu até apliquei o EFT nessa pessoa com outras questões, mas eu não entrei porque tem técnicas específicas para entrar num trauma da magnitude dessa de luto, de ter encontrado a mãe morta. Isso gera um bloqueio no fluxo de energia e a gente precisa tomar muito cuidado. Por quê? Porque você imagina que quando a gente começa a liberar isso, essa pessoa vai acessar esta dor toda de novo. Então, se isso não for bem conduzido, se a gente não fizer, existe uma técnica dentro do EFT que a gente chama de Gentle Technique, que são as técnicas gentis, a gente tem que ir limpando pelas beiradas, sem fazer a pessoa acessar o trauma. Porque se eu faço a pessoa acessar direto o trauma, é como se ela interrompesse esse fluxo de novo. Então, esses processos precisam ser feitos com muita cautela, né? Deixa eu ver aqui. Normalmente você faz algumas sessões para aliviar a dor ou você orienta o paciente a fazer em casa? Tá. Ótima pergunta, Beth. Então, normalmente, o que eu faço? Eu ouço a queixa do cliente e a gente fecha um pacote de 3 encontros. Nesses 3 encontros, eu primeiro tenho que fazer a pessoa confiar na técnica e sentir que essa técnica vai trazer resultados, né? Aí o segundo encontro, que eu já identifiquei melhor isso, eu entro na dor específica, tá? Nessa dor emocional ou nessa dor emocional que está trazendo o aspecto físico, né? Aí a gente entra e limpa, libera esse fluxo de energia. E é muito interessante, porque normalmente quando a gente faz essa liberação do meridiano, então digamos que a pessoa estava sentindo uma angústia aqui. Quando a gente libera aqui, ela começa a sentir um nó na garganta. Quando libera aqui, ela começa a sentir uma tensão no pescoço. O que a gente está fazendo? É como se pegasse esse fluxo de energia e eu fosse tirando
deck por deck que está interrompendo. Então, eu tirei o primeiro deck, ele parou no segundo. Aí a gente vai lá, pega o segundo deck, com carinho, amorosidade, tira o segundo. Aí ele vai para outro ponto. A gente vai e vai seguindo isso e vai fazendo essa limpeza, né? Esse restabelecimento do fluxo. Para os traumas é a mesma coisa. Então, por exemplo, no meu trauma, que quem entrou agora não pegou a explicação, depois assiste a live desde o começo, porque tem coisas técnicas bem interessantes de conceitual para aprender, tá? Então, no meu caso, por exemplo, o que foi feito, né? Eu comecei lá e terminei sozinha. Mas assim, eu vou primeiro para aquele trauma raiz, que foi a samambaia, né? Que eu me senti não amada. A gente olha uma criança, a gente brinca, mas isso tem a ver com os meus trabalhos internos, né? Pega no meu calcanhar de Aquiles, né? E para outra pessoa isso não poderia não ter sido nada. É por isso que a gente tem que tratar com sutileza quem chega com dor emocional no nosso consultório, no nosso espaço, né? Aí, depois que eu limpasse isso e eu conseguisse olhar para isso sem um peso, é como se eu revisitasse como adulta aquela situação, não mais com a imagem de uma criança. Porque eu vou lá para o começo do estabelecimento de crença e a tomada de decisão que eu tomei ali. E aí, o que eu vou fazendo? O bom condutor de EFT vai pegando todas as outras memórias e vai fazendo essa limpeza também. Ele vai fazendo com que essa energia flua, que eu não precise, ao longo da minha vida mais, repetir essa sensação de não me sentir amada, ou de que estou bem só e de que não preciso, né, de outra pessoa. Porque essa decisão eu tomei aos 4 anos. A mente de 4 anos não está formada, né? Então, quando eu revisito isso, eu vou tendo a possibilidade de revisitar isso como adulta. Respondi sua pergunta? Acho que respondi, né? E no terceiro, a gente termina de limpar essas outras arestas. Se precisar trabalhar mais traumas, faça outro pacote, tá? Mas, normalmente, o que consegue surgir dentro do trabalho do EFT pode ser levado para outros terapeutas que te apoiam. Então, por isso que eu não concorro com psicólogo, eu não concorro, apesar de eu ser psicóloga, eu não faço psicoterapia. Eu ajudo a trazer, através das minhas ferramentas de EFT, de constelação, as dinâmicas para que ela ou resolva, ou minimize, ou leve isso para ser trabalhado numa profundidade junto ao outro profissional, né? Seria bom para a síndrome do pânico? Sim, Josi, sim, tá? Sim, eu vou falar para que ele é usado. Eu já falei que eu ia falar, mas sim, síndrome do pânico também. E o importante é que vocês recebem o protocolo básico, vocês aprendem o protocolo básico. Então, por exemplo, se você perceber, Josi, ou a pessoa que você conhece que tem a síndrome do pânico, perceber que vai entrar numa crise de síndrome do pânico, porque é muito complicado, a pessoa normalmente se paralisa, não consegue nem se mexer, né? Quando começa a perceber os primeiros sinais disso, você já pode fazer o protocolo básico que você vai ter recebido, tá? Então, a gente limpa, libera a energia com o apoio do psicoterapeuta, porque uma pessoa que você vai trabalhar a síndrome do pânico, se não for bem trabalhada, ela vai entrar num processo de abirração na sua frente, né? Na frente do terapeuta. Então, por isso que as coisas precisam ser lidadas com muita cautela, né? Olá, a Maria Cida Fogo. Com certeza, Adri, é muito importante ter o suporte de um profissional preparado. Parabéns. É para ter muito cuidado e responsabilidade. Exatamente, né? Então, Josi, é você mesmo. Então, sim, tá? Ajuda sim. Minimiza.
tá? Então vamos lá, para que que serve? Primeiro, ele serve para tratar os traumas. Ele é uma ferramenta maravilhosa para tratar trauma. Então, o que que é um trauma? Eu já expliquei lá. Algo inesperado, dramático, que me coloca em isolamento e que eu não tenho uma estratégia para lidar. Um grande trauma, o que que é? Eu posso ter sofrido uma agressão, eu posso ter sofrido um acidente de carro muito grave, eu posso ter sido abusada sexualmente, eu posso. Esses traumas grandes é como se a gente sentisse a sensação de morte, né? Você normalmente foge ou paralisa, né? Ou luta, né? Que é o outro mecanismo, mas a sensação é de que o mundo não é um lugar seguro para se viver. As pessoas que têm esses grandes traumas. E isso fica marcado dentro do corpo da pessoa. Isso fica marcado no corpo vital. Oi, tô vendo que tem gente entrando, sejam bem-vindos. Olha, Prado Soluções, amigo do BNI aqui da região do Vale do Paraíba, seja bem-vindo. Francisco Durante, gente, o Fran foi meu estagiário. Ai, coisa linda. Hoje é psicólogo, querido, que saudade de você. Oh, meu Deus, que delícia encontrar vocês aqui. Bom, vamos lá. Então, ele serve, ela menciona síndrome do pânico, eu vou mencionar fobias. Ele serve para fobias. Então, tenho medo incontrolável de escada rolante, eu tenho medo incontrolável de aranha, de sapo, de altura, de seja o que for, tá? Então, quando eu tenho algum tipo de fobia, o FT pode ser usado para isso. Existe provavelmente o trabalho vai chegar em um ponto inicial de que isso se desenvolveu. Como é que isso se desenvolveu? E você vai lá, faz o tapping e vai fazer a liberação emocional para isso. Estresse e ansiedade. Ninguém está estressado nem ansioso nessa época de pandemia, né? Eu tenho alguns sintomas físicos que se instalam em mim. Hoje eu mandei meu último material, eu estou formatando um curso sobre propósito, que em breve vocês vão saber as novidades. E enquanto eu não cumpro os prazos, eu fico toda tensa, eu enrijeço, então eu travo as costas, né? Então, a gente tem, algumas pessoas têm formas que isso se manifesta no corpo. Então, quando eu estou muito estressada, eu me enrijeço e isso trava a minha musculatura, tá? Aí é a base de quiropraxista, acupuntura e EFT na cabeça para poder resolver. Josi, sou do Rio Grande do Sul, estou aqui por indicação do meu primo Bruno Severo. Ai, o Bruno é um querido, Josi, que prazer conhecê-la. Muito bem, feliz que você está me acompanhando, venha mais vezes. Emoções descontroladas. Emoções descontroladas, eu vou dar um exemplo meu. No carnaval, antes do carnaval, Josi, não é fácil, hein? É tensa e tem síndrome do pânico. Mas essa ferramenta a gente vai te ensinar, já vai te melhorar um pouquinho, tá? Vai te dar um pouquinho de apoio nesse processo. Há um ano atrás, um pouco mais em fevereiro do ano passado, antes da pandemia se instaurar, eu bati meu carro. Gente, eu já bati o carro outras vezes, mas eu estava simplesmente parada e veio um cara, acabou com o meu carro. Eu estava parada no farol, ele me achatou a traseira e me impulsionou para o de cima. Então, eu tenho um Etiozinho, gente. Ele virou uma sanfoninha, né? E eu me descontrolei. Eu fiquei, assim, num estado de descontrole emocional que em outras situações eu levo numa boa. E, e eu até sei qual foi o gatilho, não vou expor aqui porque senão é muita exposição, eu até sei qual foi o gatilho que me deixou nesse estado de descontrole emocional. E eu fui para casa e a primeira coisa que eu fiz foi fazer FT em mim. Consegui chegar em casa, eu fui chorando embora para casa,
em lágrimas, e consegui, e fiz o trabalho em mim, e fui me acalmando, e daí tudo bem, né? Daí tudo bem. Mas isso é um descontrole. Situações que às vezes você levaria de outra forma, às vezes eu passo situações muito mais tensas e não tenho esse tipo de descontrole emocional. Mas aquela situação, em uma fala específica que me falaram, acionou um gatilho em mim muito forte, né? Então, o OFT, ele me ajudou, eu me aquietei, ele me ajudou a eu me reequilibrar, tá? No final do ano passado, eu recebi, dia 30 de dezembro, uma pessoa me procurou. Assim, Adriana, eu estou muito descontrolada, houve o rompimento de um relacionamento, eu não estou conseguindo lidar com isso. Só que no dia 30 de dezembro não tem muito o que a gente fazer. E aí eu peguei e passei para ela o processo de EFT. Eu falei assim: olha, você vai fazer o seguinte: você vai assistir este vídeo, você vai assistir esse vídeo, e você vai seguir esses protocolos que eu estou te falando. Você vai fazer e daqui a pouco você me manda um recado para falar como é que você tá? E ela fez e falou assim: Adriana, é como se tirasse com a mão. Ela disse que queria entrar hoje para dar o depoimento dela. Eu não vou nem entrar muito em detalhe, porque se ela vier, ela dá o depoimento dela. Mas, sim, né, esse descontrole emocional exacerbado tem panos de fundos, tem gatilhos que te acionaram em alguma coisa. Algo que não foi bem trabalhado, algo que está marcado no seu corpo e que precisa ser visitado, tá? Compulsões, ele serve também? Sim. Para as pessoas que sabem falar inglês, a Sunita Patani, que é a minha mestre, é Sunita, Sunita, Patani, ela é indiana, ela é britânica, mas é de origem indiana. Patani é Pattani, tá? Ela costuma fazer tapping para compulsões alimentares, porque é uma das especialidades dela. Então, se tiver alguém aqui com compulsão alimentar e souber falar inglês, comece a seguir a Sunita Patani, ela está até com um grupo específico para isso. Eu recebi o convite dela, nem sei onde, eu ainda não consegui entrar no grupo, mas ela faz serviços, então ela é muito forte nessa coisa de compulsão alimentar, tá? Então, a gente, durante a formação, inclusive, existe um exercício que a gente faz como alunos, né? E depois eu apoiei quando eu fui helper, que a gente distribui chocolate e salgadinho para as pessoas. E a gente começa a pedir para a pessoa cheirar, mas não comer. E cheira e não come. E aí as pessoas começam a ficar com aquele desejo, né? Desejo forte de comer o que ela escolheu, porque ela escolheu algo que ela gostava muito. Aí a gente começa, a partir do momento que ela sente isso, que a gente consegue ampliar o desejo da pessoa para comer e não permite que ela coma, a gente faz o tapping, o processo de tapping inteiro, né? Aí quando a gente faz o processo de tapping inteiro, faz algumas rodadas desse processo de tapping, aí a gente pede para a pessoa cheirar de novo o alimento que ela escolheu e que ela gosta. E aí a gente pergunta, quanto de vontade você estava e quanto de vontade você está agora de comer isso? Zera ou minimiza para 1, né? Então, se tem nutricionistas, eu não sei se tem nutricionistas aqui, endócrinos, essa é uma ferramenta que pode apoiar muito essas pessoas com compulsões alimentares. Eu sei que compulsões alimentares existem outros aspectos, como eu também sou consteladora, eu sei de outros aspectos que envolvem a compulsão alimentar, né? Normalmente é uma falta de conexão com a mãe, ou essa pessoa está carregando mais uma pessoa com ela, né? Então é como se ela tivesse que alimentar 2 pessoas. Então existem aí dinâmicas específicas de constelação sistêmica que também afetam a compulsão. Mas
o EFT, ele reduz imediatamente essa necessidade de comer, por exemplo, né? E a compulsão, vocês sabem que tem vários tipos, né? Então, tem a compulsão sexual, tem a compulsão por jogos, por compras. Então, quando eu domino isso e começo a perceber esse desejo, eu consigo minimizar. Agora, é claro, nesses tipos de caso, a gente provavelmente não consegue resolver em 3 encontros, e este nem é um trabalho para um único profissional. Então, por exemplo, às vezes as pessoas me pedem, me procuram para fazer constelação para emagrecer, né? Eu falo assim, gente, a constelação não faz milagre, a constelação vai trazer algo à tona, mas o processo de emagrecimento, ele tem que ser tratado por uma equipe multidisciplinar. Então, essa pessoa vai ter que ser orientada em relação ao exercício, essa pessoa vai ter que ser orientada em relação à alimentação, ela vai ter que ter um acompanhamento psicológico e essas ferramentas ainda que podem apoiar ela, que é a constelação sistêmica, que é o EFT. Né? Então, esses processos de compulsão ou de adições, né? As pessoas que têm alcoolismo, uso de droga, o EFT ajuda? Sim, o EFT ajuda. Inclusive, como a pessoa aprende a aplicar, ele consegue minimizar essa gana de ir atrás disso, tá? Vamos lá. Nossa, gente, só falta 15 minutos. Oh, meu Deus, que mais? Depressão. A depressão, eu também trato constelação com o EFT. A depressão, ela tem alguns panos de fundo que podem ser do sistema. Então, a pessoa está conectada com alguém que morreu e etc. Mas isso é papo para outra live, tá? Agora, como é que o EFT ajuda no processo de depressão? Eu vou fazer o tapping e vou liberar o fluxo de energia. Esse fluxo de energia vai percorrer meu corpo, né? Vai voltar a percorrer, e isso me traz uma sensação, é como se me tirasse esse processo de depressão profunda que, por exemplo, eu posso estar. Tá? E como é uma técnica, como eu disse, o protocolo básico vocês aprendem e levam para casa para fazer. O protocolo mais profundo, vocês precisam de um apoio psicoterapêutico para entender, né, o porquê que essa depressão está ali instalada. Né? É que nem você querer tratar a depressão só com remédio. Às vezes as pessoas me procuram, aí desistem do trabalho e falam, não, eu melhorei porque eu tomei remédio. Eu falei assim, tomou remédio? Eu não sou contra remédio, não. O remédio pode ajudar muito. Realmente eu não sou contra remédio. Mas eu preciso entender que não adianta só eu tomar o remédio e não olhar o que é que está me ocasionando isso. Né? O porquê que eu estou desenvolvendo essa depressão, ou por que eu tenho essa depressão de vida inteira, que é algo que eu carrego a vida inteira. Então, essas ferramentas que eu estou trazendo para vocês conseguem ajudar. Insônia, também, gente. Às vezes, se você está com insônia, tasca um processo de EFT que melhora também, tá? Traumas pequenos, traumas grandes. Muito bem. Eu tenho aqui um exemplo também. A Letícia Vico, você está aí? Letícia Vico é minha sobrinha. Você gostaria de entrar na live com a titia? Alguém gostaria de entrar na live comigo e explicar se já usou o EFT e quais foram os resultados? A Silvia Quarteiro, eu acho que não entrou, que ela está num outro curso, ela está presa num outro curso. Tem alguém aqui que gostaria de entrar? Solange, como é que tá de batom, Solange? Pessoal, vamos lá. Enquanto vocês me falam se querem entrar na live e contar a sua experiência com a FT aqui, eu vou ensinar o protocolo básico para vocês, tá? A gente só tem mais 10 minutos, então eu vou ensinar o protocolo básico para vocês. Entendam que
quando eu vou ensinar esse protocolo básico, alguns de vocês podem ter algum tipo de reação emocional, como chorar, por exemplo. Como não estou na frente de vocês, o que é que vocês têm que fazer se vocês sentirem uma emoção forte? Vocês vão parar imediatamente de fazer o tapping, vão olhar, vão respirar profundamente, respira pelo nariz, solta pela boca, tá? E vocês vão olhar à volta de vocês e vão nomear 10 objetos. Então, por exemplo, aqui do meu lado, eu tenho uma TV, eu tenho 3 quadros, eu tenho um computador, eu tenho uma tela, eu tenho 2 celulares. O que é que faz quando eu nomeio esses objetos? É como se eu fosse voltando para o meu espaço aqui. É como se eu saísse desse processo. Então, olho aberto e façam isso. Parem de fazer o tapping, se sentirem alguma coisa, respira profundamente, nomeia 10 objetos e de olho aberto, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Qual é o protocolo básico? Onde que são esses pontos dos meridianos que que a gente trabalha no protocolo básico? Então, eu começo por aqui. Então, eu começo a bater nesse ponto do karatê aqui. Esse é meu ponto inicial. As batidas não precisam ser fortes, elas podem ser bem suaves. E eu posso trocar as mãos, conforme eu vou pegando os pontos, ou fazer com as 2 mãos em todos os pontos. Isso não importa, tá? Quando eu começo a fazer esse protocolo batendo aqui, eu construo uma frase que é uma frase de foco de atenção. Então, digamos que a Josi esteja sentindo uma ansiedade, né? Ela sente uma ansiedade. E aí eu perguntaria para ela assim: onde é que você sente essa ansiedade? Ela fala: eu sinto um aperto no peito. Ok, então o protocolo básico, vamos fazer de uma forma bem simples aqui, até porque a gente tem pouco tempo. Embora eu sinta essa ansiedade no peito, um aperto no peito, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Continua batendo. Embora eu sinta essa ansiedade com aperto no peito, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Embora eu sinta essa ansiedade com aperto no peito, eu me amo e me aceito profundo e completamente. Então, o que eu fiz com o meu cérebro? Eu foquei no problema, tá? Muito bem. Aí eu vou para o outro ponto. O outro ponto, se vocês pegarem a mão de vocês assim e pegarem aqui, é aqui no meio da cabeça, aqui é a junção de todos os meridianos, gente. Ou de muito deles, né? Aí você vai bater aqui. Então, bate aqui, e você vai repetir o problema. Ansiedade, aperto no peito. Ansiedade, aperto no peito. O próximo ponto, eu tô com 2 telas aqui, eu vou bater aqui, ó. É no final da minha sobrancelha, não é no terceiro olho, é no final da minha sobrancelha, aqui, ó. Então, eu posso bater assim, ou eu posso bater assim, tá? Ou eu posso bater assim, tanto faz, tá? Eu bato com uma mão só, de um lado só, quando eu canso. Então, eu vou falar ansiedade, aperto no peito. Próximo ponto é lateral dos olhos. Eu vou bater aqui, tá vendo? Ansiedade, aperto no peito. Vocês podem ir fazendo aí e vocês podem substituir essa frase para o que vocês estão sentindo aí, tá? Então, agora é debaixo dos olhos. Então, é bem aqui debaixo dos olhos. Ansiedade, aperto no peito. Ansiedade, aperto no peito. Ó, debaixo do nariz, entre o nariz e a boca. Entre a boca e o queixo. Ansiedade, aperto no peito. O próximo ponto é aqui. Onde é que vocês vão bater? Final da clavícula, 2 dedos para baixo, 2 dedos para cá. Aí vocês vão bater. Ansiedade, aperto no peito. Aí o outro é onde passa a lateral do sutiã. Então vocês vão bater aqui, ó. Ansiedade, aperto do peito.
Aqui é pulso, ansiedade, aperto no peito. Ok? Aí vocês vão para os dedos. Os dedos, para facilitar, para a gente simplificar aqui, a cutícula forma um U. Eu quero que vocês ponham os dedos no final do U, tá vendo? Então, vocês vão falar ansiedade, aperto no peito. 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 E aí vocês voltam para cá. E vocês vão primeiro entender que pontuação você estava de 1 a 10 com essa ansiedade e aperto no peito. Então, digamos que a Josi estivesse com 8. A gente fez uma vez, ela baixou para 6. Então, o que ela tem que repetir? Ela tem que repetir o processo de novo. Ansiedade, aperto no peito. Pergunta se mudou alguma coisa, se essa ansiedade continua ali, né? Se essa ansiedade está em outro lugar. E aí você repete o processo, tá bom? Aí, quando chegar, você repetir o número de vezes suficientes, que chegar aí perto de 2 a 3, você vai para uma outra parte do protocolo, tá? Que é o que a gente chama de gama 9. Aí você tem aqui, entre o dedinho e o dedo anelar, você tem um vão. Esse aqui é o tríplice aquecedor. Esse daqui é o ponto que aciona o fugir, né? Fight, freeze e fly. Então, você foge, luta ou paralisa, tá? Então, você vai bater aqui, você vai continuar batendo, você vai fechar os olhos, vai abrir os olhos, vai olhar para o canto inferior esquerdo, sem mexer a cabeça, volta. Canto inferior direito, sem mexer a cabeça e volta. Aí vocês vão fazer um círculo com os olhos para um lado, círculo com os olhos para o outro lado, tá? E aí vocês vão sussurrar o parabéns para você, no sentido de aí você vai contar até 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Você não para de bater aqui, tá bom? E aí você vai sussurrar o parabéns para você de novo. Muito bem. O que eu fiz nesse processo? Esse processo, ele equilibra as ondas cerebrais, tanto do hemisfério esquerdo quanto do hemisfério direito, tá? E aí você volta para o tapping na parte inicial. Então, o tapping nessa área inicial é onde tudo começou, e você vai olhar para essa ansiedade. E você vai me dizer que número ela tá. Então, se você começou com 8, depois de você fazer várias rodadas e fazer o gama 9, que número que atingiu? Então, gente, esse é um protocolo relativamente seguro para vocês fazerem sozinhos, tá? Por isso que eu não posso passar coisas mais, nenhum tipo de protocolo mais pesado aqui. Bom, tá tão linda, Adri, amei a cor do seu esmalte. Eu tô um arraso com a consultoria de imagem, né? Tô de mostarda, cor mostarda. Josi, você baixou para 2 e estava quanto, Josi? Você estava com ansiedade? Conta para mim. Estava maior a ansiedade? Que você conseguiu baixar para 2 com um exercício que a gente nem completou. Olha que coisa linda, né? Pessoal, é isso. Tem alguém que quer entrar na live para contar da sua experiência? Josi, você quer entrar, Josi? Tá de batom? Quer contar para mim como é que foi a sua experiência? Você topa? Olha lá, tava 10, baixou para 2. Agora, com esse pouco de exercício. Josi, sim, então tá. Me chama, Josi. Então, ó, pessoal aqui dessa gravação, agora eu vou conversar com as pessoas da live. Então, eu vou desconectar daqui, tá bom? Se você quiser assistir o vídeo inteiro, você tem que ir no Instagram, tá? Um beijo. Fica com Deus aqui. Vocês fiquem aí no Instagram, fiquem aí.